Paz para todos vocês, amigos, todos que escutam essa gravação. Mais uma vez aqui, mais uma palavra de conhecimento que eu irei trazer aqui para a nossa meditação, nossa reflexão, para atualizar nosso conhecimento, agregar mais entendimento sobre as Santas Escrituras. E eu quero falar um pouco sobre um tema um pouco sinistro, é um tema pouco abordado nas congregações, nas igrejas, mas é algo que irá acontecer. É algo que é inevitável. É inevitável. Vai ter que acontecer de qualquer forma. É a operação do erro propagada pelo ser chamado o Anticristo. Embora, quando examinamos as Escrituras, principalmente no profeta Daniel, faz uma pequena alusão, mas quero estender mais para o Novo Testamento. Como a carta de Paulo, a segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele traz mais uma abordagem mais detalhada sobre o período escatológico futuro dessa ascensão desse ser maligno. Tanto é que ele tem algumas nomenclaturas, como é chamado, Paulo chama ele de operação do erro, chama de filho da perdição, chama o homem do pecado, aquele que se levanta contra Deus. Então, não somente se levanta contra Deus, ou que se adora a Deus. Então, é um ser que vai se levantar, que ele é completamente anti-Deus, anticristão. Então, é líquido e certo que isso aconteça. A ascensão desse ser maléfico chamado o Anticristo. Eu não quero muito me aprofundar aqui sobre esse tema, porque é muito extenso essa pauta, mas eu quero trazer só aquilo que você já sabe, que não é nada novo, não há segredo algum. Essas informações estão todas contidas aqui nas Escrituras Sagradas. Então, eu só irei falar o que está escrito e nada mais. Aí o primeiro texto que eu quero ler, eu quero compartilhar com vocês, depois de eu ter exposto aqui algumas referências, né, que você pode ler o que eu te falei agora, na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, você começa a ler o primeiro lá, o versículo 1, aí Paulo começa a discorrer sobre a vinda do Messias, do Mashiach, do verdadeiro Messias, né? Então, este que vai se manifestar antes da vinda do Mashiach, embora tenha alguns aí que ficam com essa confusão, será que o Anticristo vai manifestar antes ou depois da vinda de Jesus, do Messias? O que você acha? O Anticristo manifesta antes ou depois? Porque quando você começa a ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, e os tessalônicos, ou os tessalonicenses, começavam a ficar preocupados a respeito da vinda de Jesus, aí Paulo fala assim, não será assim. Vocês estão desejosos de vocês se reunirem com Jesus, mas não será assim. Antes que manifeste a apostasia, uma apostasia tamanha, que é um desvio da verdade, que é a apostasia, aquilo que é anti-Deus, aquilo que é uma mescla, uma mistura
do que é certo e do que é errado, isso se torna apostasia, heresia, é uma salada de fruta daquilo que é desagradável a Deus. Isso é apostasia. E tem os seus termos técnicos, mas eu quero que só não me cansar em trazer aquilo que você já sabe, e você já está a par desse entendimento. Então Paulo está falando que vai se manifestar, que não será assim antes que aconteça esses sinais, apostasia, e se manifeste o filho da perdição, que é o anticristo. E o anticristo vai se manifestar. Então, depois de ter abordado essas questões aí, essa nomenclatura que é dada a ele, né, com a operação do erro, com o filho da perdição, como o homem do pecado, como iníquo, o iníquo, eu quero ler aqui um texto muito conhecido, que é o assunto da tentação de Jesus, tentado pelo diabo, por Satã. E você lê no Evangelho, que segundo escreveu Mateus 4, a partir do verso 1, e você também consegue acompanhar isso também, uma narrativa, no Evangelho de Lucas. Lucas também, no capítulo 4. Aí você pode acompanhar aí, se você quiser, comece a acompanhar comigo aí, as Santas Escrituras. Aí eu só quero me ater aqui, não somente na narrativa toda. Eu quero me ater aqui somente no verso 6 de Lucas. Lucas capítulo 4 e o verso 6. Que diz assim, eu vou ler aqui, eu sei de cor salteado, né? A gente sabe de cor salteado que a gente costuma sempre examinar. Mas eu vou ler aqui rapidamente. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Ora, quem foi que deu o poder? A glória das nações. Porque aqui o diabo mostra para Jesus uma visão de todos os reinos do mundo, as riquezas e a glória deles, os países, as nações. O diabo mostra tudo isso ao Senhor Jesus. E também lá no Evangelho de Mateus 4, a narrativa é a mesma, só que você não vai encontrar esse pequeno detalhe que está no versículo 6 de Lucas 4, que ele fala: a mim foi entregue e dou a quem quero. E isso você não vai encontrar em Mateus, só no Evangelho de Lucas, Lucas 4 e o verso 6. Aí o que está escrito em Mateus, de uma forma um pouquinho diferente do que nós lemos em Lucas. Nós lemos em Mateus capítulo 4 também, o verso de número, vamos ver aqui, o verso 8, Mateus 4 e o verso 8. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Aí você já sabe, né? Qual foi a resposta de Jesus para Satã, para Satanás. Aí o que acontece aí? Tudo isso que Jesus rejeitou, toda essa oferta do tentador, toda esta proposta, todas as propostas da glória do mundo, das riquezas do mundo, que o diabo ofereceu a Jesus, tudo isso que Jesus rejeitou, o anticristo vai abraçar. Sim, é claro. Você pode ler isso no Apocalipse. Você pode ler isso claramente no Apocalipse 13. Você vê que o texto mostra. Você pode acompanhar comigo o Apocalipse 13. Você pode acompanhar comigo aqui, sem pressa, sem correria. Eu quero resumir essa transmissão, mas eu quero que você fique informado a respeito das Escrituras,
que é uma aula muito didática para agregar conhecimento sobre esse tema muito interessante que é sobre o anticristo. Aí você vai no Apocalipse 13 e o verso 2 que diz: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão, que é o diabo, né, que é a nomenclatura para Satanás, a Satã, o dragão. E o dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande poderio. 3 coisas. Algumas traduções, poderio traduz por autoridade. Então, o que acontece? Esta besta aí, relacionada em Apocalipse 13, é o anticristo. Aí, o que o diabo vai oferecer? O diabo vai oferecer aquilo que ofereceu para Jesus, e Jesus rejeitou. Então, o diabo vai oferecer o seu trono, o seu poder, grande poderio e também grande autoridade. Então, este ser será canalizado em seu corpo todo o poder de Satanás. Todo o poder do maligno, o maligno irá passar para esse ser chamado o anticristo. Aí o que acontece? Aí o que João, ele fala assim, na primeira carta de João, você pode acompanhar comigo, primeira carta de João 2 e o verso 22, João faz uma pergunta muito interessante. Qual é a pergunta que João faz lá no Evangelho, na sua carta apostólica, na sua primeira carta? 1 João 2 e o verso 22, você pode acompanhar comigo. Ele pergunta assim: quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e nega o Filho. Então, quem é o anticristo? É aquele que nega que Jesus é o Cristo. Ou seja, aquele que nega que Yeshua é o verdadeiro Cristo. Então, toda religião, pode colocar a religião que você quiser aí, toda religião que nega que Jesus é o Cristo, ou seja, que é o Messias, que é o enviado do Pai, que é o apóstolo, ou o sumo sacerdote da nossa confissão, como diz Hebreus 3, verso 1, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, que é o verdadeiro Messias, é o anticristo. Esse que faz a negação. Então, você está colaborando com a doutrina do anticristo, do ensinamento do anticristo. Você negar que Jesus, Yeshua, é o verdadeiro Cristo. Então, o anticristo, ele se opõe contra tudo aquilo que se chama Deus, Elohim, que se adora, como diz lá, 2 Tessalonicenses 2 e o verso de número 3 a 11, que é aquela narrativa toda que o apóstolo Paulo faz do anticristo. Então, o versículo 3, que você vai lendo de 2 Tessalonicenses 2, ele começa a dizer, Paulo começa a dizer que se manifestará o filho da perdição, o homem do pecado que se levanta contra Deus, ou querendo parecer Deus, e assentará no trono de Deus, no templo. Embora lá em Ezequiel você vê uma leve referência sobre um ser que fala assim: eu assentarei, eu sou Deus e me assento a minha cadeira, o meu trono no meio dos mares. Você vai ver lá em Ezequiel 28, você vai ver uma referência muito interessante que faz uma leve referência ao anticristo. Mas ele assentará no templo, ele vai se reivindicar adoração para ele. Toda religião será extinta, toda religião será aniquilada. Somente haverá uma só religião, que é a adoração do próprio anticristo, porque ele não vai respeitar ídolo algum, ele não vai respeitar Deus algum, ou aqueles que se chamam Deus, né, porque há muitos deuses que são adorados, divindades que estão por países, por culturas que estão reverenciadas, mas existe um só Deus, um único Deus, que é o Deus Criador, que criou os céus e a terra e todas as obras que nela há. Então o que acontece? O anticristo vai querer eliminar toda a adoração do Criador, do único Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus Cristo. Porque a negação do anticristo,
ele não somente nega o Messias, ele não somente nega Yeshua. O anticristo não somente nega Yeshua, mas nega o Pai também. Então, ele vai se proclamar Deus. O anticristo vai se autoproclamar Deus, como fizeram antigamente o Império Romano. Os imperadores romanos se declararam Deus, ou deuses, até que os imperadores quiseram colocar, confeccionaram, fizeram, esculpiram uma imagem de si próprio, do grande César, e colocaram nos templos. Tanto é que a palavra Augustus é um título, não é um nome, é como os imperadores tipo César Augusto, é um título reservado às divindades, Augustus. Então, esta parte que os imperadores pegaram para si e confeccionaram as suas imagens e levaram para os templos pagãos, os templos de Roma, para poder ser reverenciados. Que ali não poderia ter outra religião a não ser a adoração pagã do ser do imperador, do Pontifex Maximus, né? O soberano de Roma, ou o grande sumo sacerdote, a ponte, né? Que os imperadores acreditavam que eles eram divinos, que eles eram deuses. E isso acontecerá também com o anticristo. Ele vai se proclamar Deus e todos vão ter que adorar, porque aquele que não adorar a imagem da besta ou do anticristo, aquele que não adorar seu nome, aquele que não adorar a sua pessoa, será decapitado, será aniquilado. Se você acha que isso é um conto de fada, se você acha que isso é apenas um mito, continua achando. Mas eu creio na Torá, eu creio na lei de Moshe, eu creio em tudo que está escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Assim declarou o Salvador, o Messias. Eu creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Mas vai acontecer, vai se cumprir as escrituras dos profetas, a escritura do Nabi, dos profetas, vai se cumprir. E tudo vai se concatenar, vai tudo se emoldurar e vai cumprir-se as profecias sagradas que está no Tanakh e também no Brit Hadasha. Outra coisa que João faz alusão também nesse mesmo capítulo da sua primeira carta de João, primeira carta de João 4, e o verso de número 3, ele fala assim que o anticristo, ele há de vir. É ou não é? Ele fala na sua primeira carta, estou lendo aqui uma tradução muito comum, usada nas congregações, a tradução de João Ferreira de Almeida, tradução comum que a gente costuma ler, né? Aqui na primeira carta de João, o capítulo 4 e o verso 3, ele diz assim, ó: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo, que Yeshua HaMashiach veio em carne, não é de Elohim, não é de Deus. Mas este é o espírito do anti-Mashiach, o anti-Messias, o anticristo, do qual já ouviste que há de vir, ele há de vir, e eis que já está no mundo. Ou seja, o espírito, a ideologia do anticristo já está no mundo, já está sendo propagada. Então, tudo aquilo que se combate, que é contra a lei, que é contra a palavra, que é contra as escrituras, todo ensinamento contrário é doutrina do anti-Messias. Tudo aquilo que é contrário às escrituras. Então, ou cumpre ou não cumpre, ou obedece ou não obedece a palavra. Porque para Deus é assim, para o eterno é assim. Ou é frio ou é quente. Se for morno, é vomito da boca. Só tem dois caminhos, o caminho da salvação e da perdição. Não existe 3 caminhos. É sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então vamos esforçar para obedecer, senão já era. Vamos esforçar porque o grande segredo, que não é segredo, que é algo que está muito mais iluminado, ou claro, ou lúcido, é a sua consciência, que é com o seu andar, o seu proceder, o que você faz, a forma de viver.
a sua consciência é o que é contado diante de Deus. Não interessa o que um fala, o que o outro fala, a opinião de um ou de outro. Vamos ver o que a Escritura diz, a luz, porque Terrelim, Salmo, Paulo diz, Davi, lâmpada para meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a luz, é a Escritura, que ilumina seu entendimento. Então, o que acontece aqui? João, ele fala que o Espírito já está no mundo, mas ele há de vir, ou seja, ele há de manifestar, o anticristo há de se manifestar. Então, esse anti-messias, ele vai se declarar como Deus. Só que há uma sentença. Há uma sentença para este ser, chamado anticristo, chamado operação de erro, chamado filho da perdição, chamado iníquo, chamado homem do pecado. E outras nomenclaturas, né? Que eu não quero muito estender lá para o Antigo Testamento, mas eu quero mais ficar aqui concentrado aqui no Novo. Mas ele terá uma sentença, que é o que está no Apocalipse 19 e verso 20. E eu vou ler aqui, Apocalipse 19, verso 20, eu estou usando, como eu já citei aqui, eu repito, que eu estou usando aqui uma tradução muito conhecida, muito simples, né, de entender. Apocalipse 19, verso 20, que diz assim, ó: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, esses dois, o falso profeta que acompanha o anticristo, que é uma espécie de precursor, de apoiador, ele será, junto com o anticristo, será lançado no Gehinnom, no lago de fogo. E aí, futuramente, Satã também será lançado no lago de fogo também, no Gehinnom, junto com a besta e o falso profeta, o falso Messias. Então, creio de todo o coração que Yeshua, que Jesus, ele é o verdadeiro Messias. Creio nas Escrituras, creio na palavra, creio em tudo que está escrito na lei. E procuro aprender. É muita dificuldade você, muitas vezes, ensinar, você passar o conhecimento para a maioria que já está no erro há muito tempo. Que aprendeu errado há muito tempo. Então é um pouco difícil você tirar da mentalidade. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Isso aconteceu no Novo Testamento, aquela cultura toda hebraica, judaica, dos filhos de Israel que saíram do Egito com aquela cultura pagã que aprenderam no Egito. Isso é difícil tirar da mentalidade deles. E também o que aconteceu também não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Que foi quando os que estavam atrelados ainda no judaísmo, até os próprios talmidim, até os próprios discípulos, de Yeshua, de Jesus, que estava atrelado ao judaísmo ainda, a lei, foi uma grande dificuldade de sair da lei. Você vê um reflexo disso em Atos 10, quando Pedro tinha dificuldade de se misturar com estrangeiros, de comer, se comunicar com estrangeiros. Tanto é que o Senhor teve que mostrar uma visão. Diversos animais que, segundo a lei, eram animais imundos. Aí o que Deus falou? Pedro, tá vendo os animais aí? Mata e come. Pedro o quê? Tomou um susto. De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca o que é comum ou imundo. Então, o que Deus respondeu para ele? Não faça tu imundo aquilo que eu purifiquei. E ali era uma clara visão, e Pedro aos poucos foi entendendo que ali se tratava dos gentios, da salvação que viria para os gentios. Tanto é que Pedro chega na casa de Cornélio e fala assim: olha, Cornélio, você bem sabe que é proibido a um judeu a chegar e juntar-se a
estrangeiro, mas Deus mostrou a mim que a ninguém chameis comum ou imundo. Então é difícil. E ali você vê a reunião, o concílio da igreja, lá em Atos 15, você vê lá que os fariseus iam se convertendo, começavam a falar, olha, se você não se considerar conforme a lei de Moshe, não poderá ser salvos. Né? Aí tem aquela reunião toda lá, houve a carta lá escrita para os gentios, e os gentios ficavam muito alegres por aquela informação dos apóstolos chegaram à conclusão, mas é muito difícil você chegar e tirar da mentalidade aquilo que as pessoas aprenderam errado. Mas vamos abraçar a verdade, vamos procurar se firmar na verdade para que nós não sejamos enganados. Certo? Aí vamos examinar mais as Escrituras. Então, queridos, vocês que ouviram esta mensagem, essa transmissão, referências citadas como Mateus 4:1, a narrativa de Jesus, a tentação. Lucas 4:6, também eu citei. Sim, tem outra referência muito interessante sobre os judeus, sobre aquele que espera o Mashiach, o Messias, que ainda espera o Mashiach. O Messias veio, mas eles o rejeitaram. O verdadeiro veio, que é Jesus, que é Yeshua, vieram e os judeus receberam, ou seja, os judeus rejeitaram o verdadeiro. Só que quando viu o falso, eles vão receber como verdadeiro, achando que é verdadeiro. Só que o outro que vai vir se manifestar para eles vai ser o anti-Machia, o anti-Messias. Aí o que Jesus e Yeshua diz lá em 1 João 5, verso 43, ele diz, Jesus está falando, eu vim em nome do meu Pai e vocês não receberam. Quem? Os judeus. Mas virá outro em seu próprio nome e vocês vão receber. Jesus estava falando de quem? Lógico que ele está falando do anticristo. Por quê? Porque o anticristo não vai vir no nome de Deus. Não vai vir em nome de ninguém. O anticristo virá em seu próprio nome para auto se glorificar como Deus, auto buscar glória para si, buscar a honra para si. Então, tudo aquilo que Jesus rejeitou na tentação, lá no deserto, tudo aquilo que ele rejeitou, que Satanás ofereceu, o anticristo vai abraçar. O antimessias vai abraçar e vai receber a glória das nações, o poderio, o trono de Satanás e também grande autoridade para querer dominar o mundo, a nova ordem mundial. Isso é claro, isso já né, querendo ser teórico de conspiração não, mas é um governo único, é um governo mundial, uma ordem mundial, um governo mundial, para ser liderado pelo anti-Machia, pelo anti-Messias, que é o anticristo. Entendeu? Estuda mais, pesquisa mais sobre a nova ordem mundial, pesquisa mais sobre o anticristo, sobre escatologia, sobre assuntos futuros, que está na lei, na palavra de Deus, e você vai adquirir muito entendimento. Outras referências que eu citei foi 1 João 4:3, falando do anticristo, e também 1 Tessalonicenses 2, a partir do verso 1, do 3 a 11 as partes mais detalhadas, e Apocalipse 13:2, que é sobre o poder que Satanás está dando ao anticristo, e também Apocalipse 19:20, que é a finalização, que é o lançamento do anticristo no Gehinnom, no lago de fogo. Tanto é que lá em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala que com a sopro da boca do Mashiach, do verdadeiro, que é Yeshua, que é Jesus, do sopro da boca dele, será aniquilado esse que é o anti-Mashiach, que é o anticristo. Então, com o próprio sopro da boca de Elohim, da própria boca do Senhor, o anticristo será derrotado. E aí, o que acontece? Se você tiver com o Messias, o verdadeiro, se você lutar, se você batalhar por ele, batalhar pela fé nele, no verdadeiro Cristo, que é Jesus, se você lutar por ele, obedecer a sua palavra, guardar seus mandamentos, ter fé nele, você vai ser vitorioso, você vai ser eleito, você vai ser chamado fiel e eleito. E aí você vai receber uma grande recompensa, que é a salvação da tua alma. Então, lute pela fé no verdadeiro Cristo, no verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo, que é Yeshua HaMashiach, Hanot,
e o Meleque e Erodim. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, muito obrigado por você ter assistido. Aí eu não consigo ver, eu não sei como é que mexe aqui direito, como é que vê os comentários aqui, mas eu estarei respondendo aí os seus comentários. E muito obrigado por ter assistido essa transmissão para o nosso conhecimento, nosso elevo espiritual, para nós, a cada dia, ser edificados pela Santa Palavra. Então, a paz, a shalom do Eterno seja com vocês.